Irmãos, de tantos grandes livros que eu li de oração na minha vida, dos grandes avivalistas, todos tinham algo em comum, a vida de oração, mas todos tinham uma característica parecida. Todos oravam de madrugada, ao amanhecer. Era o tempo prioritário dos grandes homens de Deus. Ouvir a voz de Deus pelo amanhecer é o que prospera todo o seu dia. E quando você entra na presença de Deus, você não pode ter pressa, você tem que ter descanso. A presença tem que trazer descanso, não pressa. A intimidade com Deus não é algo que pode ser alcançado de forma aleatória. Assim como usamos o nosso smartphone para enviar uma mensagem rápida no WhatsApp. Ela exige desenvolvimento e constância. Não podemos nos aproximar da presença de Deus com momentos meros e breves orações, repetindo palavras sem refletir e orando apenas em busca de favores pessoais. Portanto, é preciso buscar um relacionamento mais profundo com Deus, dedicando tempo para oração e meditação sinceras, buscando conhecê-lo e buscando a vontade dele acima de qualquer interesse pessoal. Então, isso aqui é só uma introdução, daqui a pouco o negócio vai pegar mais fogo em você. Escute o que eu vou te falar. Você não pode ter intimidade, conhecimento e relacionamento com Deus de forma aleatória. Um dia você ora, outro dia você não ora, um dia você vai na igreja, outro dia você não quer ir, você está bem, você está mal. Você tem que decidir, é uma decisão do seu coração. Fala, uma decisão do meu coração. Então, todos que querem ser transformados, que querem ser salvos, que querem ter uma vida plena com Deus, ser liberto, terá que desenvolver na sua vida uma determinação que aquilo que você quer ser e aonde você quer chegar. E a minha pergunta para você que essa noite é: aonde você quer chegar com Deus? Até onde você quer ir? Que tipo de pessoa você quer ser nessa terra? Vamos lá? Alcance os ouvidos de Deus. Aqui está um ponto mais importante para você no momento da oração. Quando você consegue alcançar os ouvidos de Deus, você consegue ouvir a Deus. E a coisa mais importante para a sua vida é conseguir chegar nesse lugar onde Deus, Ele ouve as suas orações e você aprende a ouvir a voz de Deus no meio da oração. Fala, ouvir a voz de Deus. Já vamos falar. Se buscarmos a Deus, devemos entender que precisamos alcançar seus ouvidos. Para obtermos o favor de sermos ouvidos por Deus, teremos que aprender a esperar pacientemente no cultivo diário e ininterrupto da nossa devoção em meditação e oração. Assim seremos capazes de nos derramar diante dele com intenções e motivações santas e permitirmos que ele fale conosco. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Salmos 119, versículos 147 ao 148. Que maravilha! Que maravilha! Fala, que maravilha! Sabe uma coisa que eu lembro do meu pai e da minha mãe desde criança? Que eles faziam isso aqui, ó. Ficava acordado nas vigílias da noite, orando. Há um segredo quando você passa uma vigília de oração. E tem uma coisa muito interessante, que na noite que o Senhor livrou Israel e tirou da escravidão do Egito, na noite do livramento, que Deus, uma noite inteira, visitou o Egito. Diz assim a palavra do Senhor, que por causa daquela noite, o povo de Israel tiveram que ficar uma vigília inteira acordado com o Senhor, e não dormiram, porque o Yahweh, o Senhor, ficou uma noite inteira, uma madrugada inteira no meio do povo, julgando seus inimigos, como ele passou com o anjo destruidor, que matou todos os primogênitos do Egito. A mão do Senhor se fez forte para livrar Israel da escravidão de mais de 430 anos. E diz a Bíblia que Israel deu uma vigília para o Senhor naquela noite. E engraçado que no dia 15 do mês de Nissan, Abid, ok? Que é o ano novo para Israel, para o povo de Israel. E naquele dia, do dia 15, dia 14 era o ano novo, o dia que Deus desceu para livrar Israel. Já no dia 2, que foi o dia do pães asmos, nós vamos falar sobre isso aqui agora. Nós vamos viver, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, se não chegarmos até lá. Que você ficar maravilhado com essa graça. Mas o mais interessante de tudo isso é que naquela noite da virada do ano novo eles não dormiram.
passaram uma vigília com Deus, celebrando e comendo o cordeiro. E não podia deixar nada, sobrar nada. E naquela noite onde o cordeiro, que toda a família tinha que se reunir, se era uma família pequena, não desse conta de comer o cordeiro inteiro, que chama teu vizinho para comer junto. Está mostrando que a salvação não é só para você, meu filho. Vai e compartilha com teu vizinho. Chama para comer do cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro pascual. E no dia 14 do mês de Nissan, se celebrava a Páscoa para o povo de Israel. E Jesus, nesse dia profético, ele foi o cordeiro que foi dado por nós, pela nossa libertação. E o sangue dele foi para a nossa remissão, para que a morte não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória! Aleluia! Então vamos lá. Nas vigílias da noite, pelo amanhecer, te peço, suplico pelo teu socorro. Na vigília das noites, o que ele procura? Fala as promessas. O momento de falar, Deus, tu lembra do que tu me disseste? Deus, faz justiça a meu favor. É o momento de você entrar diante dos tribunais. A fila é mais curta, aproveita, meu querido. Enquanto seus vizinhos estão roncando, você está lá clamando. Fala, o poder da oração, na madrugada e no amanhecer, é incomparável. Irmão, quando a gente passa tempo no monte, orando de madrugada, a madrugada inteira, a gente fica tão violento na unção, que se você ver esses homens orar aqui, você vai falar que os avivalistas aqui, do John Wesley, a equipe de John Wesley aqui, de tão poderosos os homens se tornam na oração. Porque nós nos carregamos da virtude, da presença de Deus, é na madrugada e no amanhecer. É o melhor horário de orar. Tua mente automatizada, ela está descansada, não tem nada para fazer, meu filho, vai orar. Sai do WhatsApp, sai da internet, vai orar. Dá glória a Jesus Cristo. Vamos lá, aprendendo a ouvir a voz de Deus. É importante compreendermos que quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, a nossa capacidade de orar e de obedecer é aprimorada. À medida que passamos mais tempo em sua presença, somos capazes de desfrutar constantemente dessa dimensão e experimentar um crescimento espiritual significativo. O que eu estou dizendo para você? Na medida que você começa a praticar a presença de Deus continuamente na tua vida, o seu nível de obediência e submissão de Deus naturalmente se desenvolve. E com isso, a sua força do seu espírito é liberada. Fala, a minha unção interior. Fala, a unção do meu espírito, ela cresce. Fala, a minha unção de comunhão. Então, você tem dois tipos de unções importantes, são três, mas aqui eu vou falar de duas importantes para vocês. Você tem a sua unção pessoal, que nos ensina todas as coisas, que é a habitação do Espírito Santo dentro de você. E a unção que te habilita de uma forma sobrenatural, de uma conexão entre alma, espírito e corpo. Isso aí é uma forma que só Deus pode explicar para a gente, que a gente não tem como discernir completamente sobre isso, mas entendemos o processo. Agora escute muito bem, a unção que habita dentro de você. Fala, a unção que habita. Esta é a sua unção que você desenvolve na adoração pessoal, na oração e na comunhão com a palavra de Deus. Qual é a forma que eu leio as Escrituras? O temor de Deus que toma meu coração quando eu estou na mesma intenção de joelho no chão ou adorando, é a mesma intenção quando eu leio a Bíblia. Quando eu pego a Bíblia é como se eu estivesse adorando. Quando eu pego a Bíblia é como se eu estivesse orando. É o mesmo estado de espírito. Você não pode pegar a tua Bíblia com o celular do lado, ficando respondendo mensagem e lendo a Bíblia, meu querido. Da mesma forma, tu não pode ficar orando e adorando a Deus e toda hora se distraindo, pegando teu celular, o WhatsApp e mandando mensagem para as pessoas. E olhando que oração, toda hora para tu orar de oração para orar a hora. Você não pode se distrair. Exige de você uma dedicação do seu interior. É aquela voz interior do teu espírito falando com Deus por meio da palavra de Deus. Você chama isso à existência. Você puxa isso do teu coração. Você coloca na sua consciência, na sua mente, eu vou ouvir a Deus. Então faça aquela oração, Senhor, dai-me a tua palavra maravilhosa. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo nada emocionante. Às vezes estou lendo igual hoje, o pastor Rosane pregou tudo que eu estava lendo hoje. Falou aqui na palavra de oferta sobre a lei do escravo, ele estava lendo, meditando tudo sobre isso hoje. E às vezes eu estou lendo coisas como essa e de repente o Espírito Santo me para. E aquela presença vem. O temor do Senhor vem.
Quanto mais você vê o nome dele, ele falando, ele se revelando, aquilo vai impregnando dentro da tua consciência. Você passa a ter mais consciência de quem Deus é. Esse é o segredo. Esta é a maravilha. Quando eu começo a ler aqui, meu Deus, os seus princípios, suas ordenanças, elas vão entrando. É isso que vai nos transformando. É isso. Esse é o segredo que você tem que pegar na sua vida. A capacidade de ouvir a voz de Deus está inteiramente ligado à sua capacidade de se dedicar ao teu coração e meditar na palavra de Deus. Você começa a ouvir a Deus quando você começa a meditar na palavra de Deus. A forma mais segura de você ouvir a voz de Deus dentro de você, quando você começa a se purificar na própria palavra de Deus. Quando você começa a ler e meditar nas Escrituras, você se autopurifica, meu querido. A santidade começa a vir em você, a palavra vai te lavando. Paulo diz em Efésios capítulo 5, que pelo lavar regenerador da sua palavra, Cristo lavou, ele nos lavou pelo lavar regenerador da sua palavra. Fala lavagem pela água, pela palavra. A palavra ela vai te lavar, ela te lava. Salmo 119 diz, os seus mandamentos são límpidos, para purificar. Como purificará os seus caminhos? Observando a lei do Senhor, meditando nela. A santidade, a purificação vai vir na sua vida. Mas pô, tu fica lá se santificando vendo Netflix? Como é que você vai ter uma vida santa, meu filho? O que você está santificando na sua vida? Está santificando o diabo. Você santifica a Deus quando você se santifica no temor de Deus. O Senhor fala, santificar o meu nome entre vós. Como? Sede santos. Como é que eu santifico Deus? Como é que eu honro a Deus? Não que eu vou santificar para ele ser mais santo, não, eu estou glorificando a sua santidade entre nós, honrando a sua santidade, quando nós nos tornamos santos como ele é santo. Quando o Senhor dá a lei, em livro de Êxodo, capítulo 19, 20, o Senhor fala assim, vocês são minha nação peculiar de toda a terra, eu estou dando para vocês a minha palavra, para que vocês sejam a minha nação peculiar, o meu povo peculiar, a minha propriedade peculiar minha, a minha primícia entre as nações. Israel é a primícia, porque recebeu a palavra de Deus, aleluia. Como Jesus foi a primícia diante do Pai, depois da ressurreição, a festa das primícias. Daqui a pouco eu falo para vocês. Posso continuar? Não posso? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha, meu resgatador, já falamos. Um pensamento comum para todos aqueles que passam pelo processo inicial de dificuldade e resistência da carne, que é, ao vencer tais oposições, inicialmente, por obrigação, logo somos levados a um estado de deleite profundo e amor pela presença de Deus. A princípio, quando nós estamos rompendo a nossa carne para entrar na dimensão do Espírito, e ter um estado de meditação profundo, contemplação de quem Deus é uma luta infernal. É uma luta. Se tem uma coisa que é difícil, é orar e ler a Bíblia. O negócio difícil, é mais difícil que jejuar. Jejuar, meu filho, tu está jejuando, tu esquece o dia inteiro, tu fica o dia inteiro em jejum. Tu está trabalhando, tu esquece de comer. Tem dia que tu esquece de comer, é verdade, não é? Tu jejua é muito mais fácil que orar. Mas orar mesmo, meditar na Bíblia, nas Escrituras, por que é tão difícil? Repita comigo, por que, apóstolo? É tão difícil? Porque crucifica a tua carne. Porque quando você começa a orar e a meditar, começa a te crucificar, começa a matar a tua carne, tu começa a perder a força da alma. Tu está cheio de tribulação na cabeça, você quer fazer um montão de coisa, a Bíblia vai matar isso aí em você. Você entra na oração já pensando em 10, 20 tarefas, tem que fazer, o dia é corrido, e você vai ter que ficar quieto. Aí tu vai falar, sossega a sua alma, irmão. Fala para o teu irmão, sossega a tua alma, irmão. Para que esse negócio fique agitado. É verdade ou não é? Irmão, oração é crucificação, é mortificação, é morte para a carne. Por isso que é tão difícil de orar. Se eu falar para você que orar é uma coisa fácil, eu estou mentindo. Orar demanda o quê? Lembra que os 3D que eu falei para você? Quem conhece a lei dos 3D? Já publiquei até no Instagram. Desejo, desapego e determinação.
Você quer viver uma vida profunda com Deus, meu filho? Tu vai ter que ter desejo por Deus. Tu vai ter que querer buscar Deus verdadeiramente. Segundo, desapego. Vai ter que se desapegar das coisas desse mundo, amizades que não prestam, coisas que não prestam mais na tua vida, que nem vai mais parte da tua vida. Teu tempo que é perdido de forma inadequada, que não pertence mais a você, esse tal tipo de coisa que você praticava no passado. E você vai ter que ter uma determinação. Fala, eu tenho que ser determinado. O dever se torna um prazer e as dificuldades se transformam em habilidade. Os vales se tornam em monte e as batalhas se convertem em vitória. E é um privilégio a ser desfrutado. É um raro prazer que sempre revela alguma beleza e uma nova beleza, nova em nossas vidas. Fala, todas minhas dores, dificuldades, fala, vão se transformar em habilidades. Então tudo que hoje é difícil você praticar na oração, na meditação, daqui a pouco, meu filho, ó, tu está afiadinho, preparado. Está preparado. Está afiado. Fala, os meus vales se transformarão em montes. Então quando você começa a entrar na vida de oração, meu filho, para que tu entre num vale assim, ó, que difícil. Que difícil encontrar Deus, que difícil orar, que difícil esse negócio de meditar, que difícil ouvir a voz de Deus. E as pessoas abandonam o barco, abandonam a oração. Sabe por quê? Porque exige sacrifício, exige qualidade, determinação. Geralmente as pessoas gostam de procrastinar tudo aquilo que é mais difícil na vida. Uma das piores leis da procrastinação é que dentro do ser humano inconscientemente, ele sempre vai lutar contra aquilo que custa mais para ele. Sempre. Depois, irmão Felipe, me lembra de entregar uma visão que eu tive com o senhor ali em cima. Sempre lutará contra aquilo que é mais difícil. Porque os cristãos dessa era não oram, não meditam? Porque é difícil. É difícil. Porque você talvez parou de estudar no segundo ano médio, no segundo ano? Porque você parou de estudar talvez lá na quinta série? Porque você parou de fazer aquela faculdade que você está fazendo? Porque é difícil. Porque você parou de lutar pela pessoa amada, porque do seu casamento, porque é difícil. As pessoas gostam de correr daquilo que é difícil. Mas lembre-se sobre a lei que eu vou falar para você agora. Tudo que você hoje corre e procrastina, que são coisas difíceis de ser praticadas, amanhã você vai sofrer na sua vida por causa disso. Tudo que hoje você resolve, as coisas mais difíceis, seus piores dilemas, vê seus piores pecados, encara de vez aquilo que é mais difícil, amanhã, meu filho, você vai ter refrigério, descanso na sua vida. Tudo que eu luto hoje para fazer o que é mais difícil, meu querido, sempre depois vem um descanso na minha vida. Sempre vem uma temporada de muito trabalho e coisas muito difíceis para resolver. E eu encaro ela, mas daqui a pouco vem os bons frutos, vem um descanso prometido da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus Cristo. Fala, minhas dificuldades se transformarão em grandes habilidades. Eu vou orar e orar muito. Fala, vou meditar e vou meditar muito. Fala, nesse ano 2024 é o ano que eu prospero mais. Porque eu vou meditar mais, eu vou orar mais. Tu vai ficar mais quieto, tá? Quando você está meditando, você está orando, meu querido, você está se privando de tomar decisões precipitadas na tua vida, de praticar burrice. Vai deixar de ser burro, vai aprender a ser mais inteligente. Desculpe se eu estou te ofendendo, mas essa é a verdade. Quantas vezes nós tomamos burro porque tomamos decisões precipitadas na vida? Ai, bem que Deus falou comigo, eu não orei, não pensei direito. Aí depois paga o pato. Fala, eu não vou ser burro. Pronto, desculpa, não estou te ofendendo. Mas é uma verdade. Quantos de vocês já se auto-ofenderam quando você tomou atitudes erradas ano passado? Cara, que burrice que eu pratiquei, é verdade, não é? Cara, por que eu fui fazer isso? Porque tu não orou, tu não vigiou, vacilou. Primeiros momentos do dia. Um grande segredo para os amantes da oração é dedicar os primeiros momentos do dia, ao abrir os olhos pela manhã, ao desejo do coração de orar e meditar, em vez de focar nos pensamentos sobre as atividades do dia. Nosso pensamento deve estar voltado para buscar a comunhão espiritual. Para muitos cristãos, as horas da manhã são as mais preciosas do dia, pois proporcionam oportunidades da comunhão sagrada que concede graça para essa atividade diária. Se não buscarmos a Deus pela manhã, ficamos desprovidos de graça e força ao longo do dia. E a luta se torna maior quando não meditamos e não oramos nas primeiras horas do dia. Isso é uma verdade e eu posso falar para você, esta é a grande verdade.
Que dia terrível aquele dia que tu levanta sem que você se esquece de Deus. Parece que Deus também se esquece de você durante o dia inteiro. Olha, e voltar para Deus depois na hora da tarde, é mais difícil, hein? Depois que você já está no pico, é muito mais difícil você parar e conseguir ouvir a Deus. Então qual é o melhor? Pô, eu trabalho muito, levanto de madrugada para trabalhar, meu filho, não tem problema, melhor ainda para você, querido. Melhor ainda, levante meia hora antes, uma hora antes, separe um tempo para estar com Deus orando. Eu lembro na época que eu trabalhava, estudava, fazia tantas coisas da minha vida, tinha que estar cedinho no serviço, eu levantava uma hora antes, orava em casa. E eu ainda era meio doido, eu chegava uma hora antes do serviço para orar, para meditar na palavra, nas escrituras. Todo o tempo que eu tinha oportuno, eu pegava a minha Bíblia que eu andava com ela, eu lia, eu meditava, eu orava. É isso que me prosperou a minha vida. É isso que me protegeu até o dia de hoje. Irmão, eu ouso dizer para você, eu tenho andado pela fé desde o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus fez milagres e maravilhas na minha vida. E aqueles que estão perto de mim é testemunha disso. É verdade ou não é? Hein, Angélica? Cadê a Angélica? Ih, sumiu, Angélica? Foi arrebatada já? Amém? Há uma glória em tirar um tempo para estar com o Senhor. Somos levados ao pastor, aos pastos verdejantes e às profundas águas tranquilas e santas da sua presença. Passar tempo a sós com Deus é um segredo, é uma dádiva divina. Fala, eu preciso entrar na porta do céu. Escute que eu vou falar para você novamente isso aqui. Se você não obedecer o que eu estou te ensinando, você não vai muito longe na sua fé. O Senhor, Ele exige, há uma exigência sobre nós. As primeiras horas do dia. No mínimo 1 hora. Tente, se esforce. É o segredo. Horários que eu mais ouço a Deus, a voz de Deus. Madrugada. Geralmente quando eu vou dormir, quando eu deito, eu já deito em estado de espírito para ouvir. Eu não deito para dormir, eu deito para ouvir. E quando eu durmo ouvindo, ele já me leva para outras dimensões de espírito. Meu espírito dorme ativo. Posso ensinar como isso acontece? Como é que você faz isso? Quem quer aprender? Quer ou não quer? Você sabia que dormindo você pode orar? Sabe qual a parte da sua mente mais ligada ao seu espírito? Fala, consciência. Quanto mais você exercita consciência e menos pensamentos e mais consciência, mais o seu espírito fica em estado de alerta e presente. Sabe por que as pessoas tropeçam tão rápido no pecado? O diabo ilude as pessoas tão rápido? Porque elas vivem aqui nessa dimensão da mente, pensamentos. Elas não vivem na dimensão da meditação, consciência. A meditação ela tem um poder elevadíssimo para ativar esses lobos do seu cérebro, estou falando fisicamente. E a mecânica que Deus colocou aqui da consciência que trabalha com seus órgãos físicos e espirituais. Isso entra em movimento contínuo. Quanto mais você trabalha aqui e menos aqui, ou seja, o predominante é aqui. Quanto mais o seu entendimento é aberto pela meditação, o seu espírito se torna ainda mais presente e ativo. Fala, ativação do espírito. Quando você não está presente, significa o quê? Quando o seu espírito não está presente com você no dia a dia, o que significa? Você perde o estado de consciência, da consciência, e você fica no estado consciente da sua mente. Você divaga sobre os seus pensamentos, fica passando um monte de turbulhão na tua mente. Qualquer coisa tira a sua atenção, você para, daqui a pouco você está viajando no mundo da maionese. Fica sempre assim, Está falando com as pessoas, você não está presente com elas, você está pensando em coisas nada a ver. Seus pensamentos estão sempre atribulando você. Sempre fica difícil estar focado. Não consegue ter ideias produtivas, criativas.
teu dia passa, parece que aquele desânimo, aí começa a bater depressão, aí você fica assim, ó, o que eu vou fazer na minha vida? Começa a estar em estado de depressão. Aí tua mente fica sujeita ao quê? WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube toda hora. Aí só fica aqui, ó. Aí o diabo está te roubando. Tu vira uma maquininha do diabo sem saber. Porque cadê o estado presente de espírito que é a consciência? Você tem que estar em estado de alerta e estado de consciência. Fala, estado de alerta. Significa presença de espírito. Todo tempo eu estou nesse estado. Todo tempo. Por isso que eu ouço a voz de Deus todo tempo. Sempre estou ouvindo a Deus. É mais fácil para mim ouvir a Deus. Significa que você consegue anular ou amenizar o efeito da alma sobre o pensamento. Você deixa o efeito do espírito sobre a consciência. Você vai falar uma coisa, eu estou alerta. Eu estou atento a você. A unção, ela trabalha 10 vezes mais forte nesse estado. Você sempre estará na sua unção de comunhão. Quanto mais a palavra ela encontra morada em você, a meditação se torna profunda na sua vida de oração. Você tem tempo de oração. Você está sempre voltando a Deus conscientemente, significa exercício da consciência. Exercício daquilo que é real e verdadeiro. Não tem quando você está orando, de repente você se perde na oração? Você começa daqui a pouco a entrar parece um sonho. Todo mundo passa, a verdade não é assim? Isso. Domine isso. Faça voltar para a consciência. É diferente você estar em êxtase. Êxtase você entra para dentro da dimensão do espírito e se apaga. Bom, você entra em visões e revelações. Agora, quando você está orando e a sua mente ainda não está presente com você, porque a tua consciência ainda está fraca, ela está entrando em estado de atividade na hora da oração, significa que você perde para os pensamentos. Você ora na mente, você não consegue orar com o coração profundo e com a consciência profunda. Quando você sai de orações mentais e entra em orações do coração e da consciência, que tem um real valor dentro dos seus sentimentos profundos, que são reais para você na hora da oração, essas são as orações que são promovidas de dentro do teu espírito. Por isso que é muito bom você praticar a adoração pessoal, concentrar em adorar a Deus. Quando você está adorando, eu estou adorando em espírito, estou adorando com a minha alma, estou adorando com o meu pensamento, com a minha consciência. Por isso que a adoração pessoal é tão poderosa. Ela traz a alma para um estado de conexão com o teu espírito da glória. Coisa que nem sempre acontece na oração. Mas a adoração pessoal, ela força a sua alma a entrar nisso. Ela puxa a sua alma. Ela puxa o pensamento e a consciência. Ela faz uma conexão daquilo que tem um real valor. Na dimensão de alma, de mente, de espírito e consciência. Presta atenção. Se você não está entendendo, depois você vê a aula de novo. Amém, amém? Então vamos passar a próxima página.